Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor do Jornal Expresso, e neste episódio temos a parceria da Comunidade de Cultura e Arte. A primeira vez que me cruzei com o trabalho do Guilherme Duarte foi através de um amigo que me enviou um dos textos do blog Por Falar Noutra Coisa. Lembro-me de o encontrar mais tarde, a ter falta de chá com Ricardo Cardoso e a fazer stand-up já sem ser engenheiro informático de profissão, mas como humorista consagrado com 2 espetáculos a solo, entre muitas datas esgotadas. Se quando mistura sexo com humor é Dr. G, agora que mistura música e humor é o Gandim, um alter ego que só quer fazer rir e que vamos ficar a conhecer agora, está no Humor à Primeira Vista pela segunda vez e com consentimento. Humor à primeira vista. Guilherme, bem-vindo. Olá, obrigado pelo Obrigado. convite. Aqui já há uma referência a uma das tuas músicas, portanto Verdade, já estás a ter influência em alguém. Vamos já entrar nesta, se posso chamar personagem, acho eu. Não sei, o que é Sim, que sim. achas que é a melhor forma de nos referirmos ao Gandim? Sim, acaba por ser uma personagem. É mais fácil fazer essa, como o projeto é tão diferente do resto, ter ali uma marcação, vincar bem a mudança, né? Até visualmente. Até visualmente. Até visualmente. Com o sofrimento para o teu cabelo. Sim, sim. Mas Já estás assim há quanto tempo, Loiro? estou desde final de julho. Não, Ok, já são uns meses. já me habituei, na verdade. Já achas que vais deixar então? Já olho para o espelho e penso, não está horrível. Mas acho que é só hábito, porque estou ridículo. Mas dirias que há uma história, ou pelo menos há traços do Gandim que são diferentes do Guilherme Duarte, ou é basicamente o Guilherme Duarte em versão música ou rapper, ou quiser? Sim, acho que quer dizer, tem Tem uma história em si? porque não tem uma história propriamente, e como eu acho que o rap é muito parecido com a comédia, já se permite as mesmas coisas, ou seja, se calhar tem ali mais uma parte ego trip, não é? Que o rap tem muito, mas que a comédia também acaba de ter, por ter algumas coisas. Mas acho que sim, exacerba se calhar mais esse lado, mais ego trip, dá para brincar mais com isso. No humor às vezes tem o contrário, que é tipo o humor mais autodepreciativo ou assim. Certo. Apesar de eu ter alguns temas que brinca exatamente com isso, com o contraste. Vou ter uma música que ainda não saiu, mas que é Gandim feat Guilherme Duarte, em que eu faço filmei antes da transformação visual e tem ali esse contraste. Estavas a dizer que achas que há muitas semelhanças entre o humor e a música. Que tipo de coisa é que... Sim, entre o humor e o rap, e o rap, sim. Primeiro, o processo de escrita é muito... Acho que é muito semelhante, né? Pensa-se muito em punchlines, no ritmo, na cadência. É muito solitário, acaba por ser o gajo sozinho em palco. Apesar dos rappers terem muitas vezes o hype man. Não há o hype man na comédia. Apesar de poder ser giro. Para risos. Mas pode ser a pessoa que vai abrir, vá. Sim. Uma versão. Era um bocadinho o patinho feio, o rap um bocadinho o patinho feio da música, o stand-up o patinho feio das artes de teatro. E agora estão a mudar um bocadinho. E agora mudou um bocadinho também pelas mesmas razões. Passou a ser muito consumido por pitas betas de 14 anos. E isso fez com que se tornasse mais mainstream, houvesse mais dinheiro, atraísse mais gente, o que é fixe. E já se notava alguma influência do hip-hop e da música no teu trabalho, nos teus solos? Sim. Tinhas alguns momentos nos 2 solos. Sim. No primeiro era Por Falar Noutra Coisa, o segundo só de passagem. Tinhas momentos no primeiro spoken word, depois no final rap, vamos chamar assim, para facilitar. Ofender os rappers todos, mas sim. Mas para facilitar. E no segundo também. Dá a entender que esta ideia do Gandim de lançar um álbum, misturar música com humor, já é antiga, já estava guardada na gaveta desde dessa altura, ou foi uma coisa que acabou por surgir mais agora? Sim, surgiu mais. Eu tinha gostado de fazer isso, o processo de escrita atrai-me de escrever tipo, em formato de rap, é giro, certo. Porque além de ter atenção à parte cómica, à escrita, ainda tens mais outra peça do puzzle que é tipo a métrica, as rimas, né? E se bem que nesse já não tive tanto cuidado como agora tive, está um bocadinho mais à balda, mas tinha a ideia de fazer uma ou outra coisa assim, tipo, olha, se calhar vou lançar uma música ou um vídeo. Já tinha feito uma vez no Natal há 2 ou 3 anos, fiz uma cena que era tipo de Jesus Cristo, tipo uma cena que te pus no YouTube, mas nunca tinha pensado fazer assim um álbum, e muito menos assim uma coisa a sério, com um produtor musical. Tinha pensado que vou fazer aqui, sacar uns beats da net, faço uma letra e faço tipo umas meio paródias. E então não tinha assim muita essa ideia, só que comecei a escrevi uma música, já tenho aqui a ideia para outra música, pode ser giro. Comecei também a escrever as linhas gerais. E quando é que começaste a escrever as músicas, então? Eu nem sei bem quando é que comecei. Eu acho que já tinha algumas na gaveta, algumas ideias. Não sei se já tinha escrito ou não,
Mas comecei a escrever a sério foi no confinamento, no primeiro. Ok. Tinha acabado de escrever o primeiro livro, o livro da cadela. Por ladrar noutra coisa. Sim. A Zay tinha acabado de escrever. Exato, o tinha livro. acabado de escrever. Certo. Depois estava ali, olha, se calhar não vai haver tour de stand-up. Tenho que dá arranjar para fazer. algum. Tínhamos o Dr. G também em calha para gravar. Uhum. E acabei por me dedicar, deixa eu ver o que é que sai daqui. E depois comecei a gostar do resultado. E se fizesse aqui qualquer coisa Certo. com isto? Estavas a dizer que desta vez, quando neste projeto tiveste mais atenção a questões de métrica, estavas a dizer, adaptaste facilmente a esse tipo de escrita? Houve alguém com quem falaste do mundo do hip hop para se calhar ter tipo feedback das letras que estavas a escrever? Falei com alguma malta já depois quando tinha algumas demos. Uhum. Percebi que os rappers são mais complicados que os humoristas ainda. Estás a ver? Mas tive bom feedback. Algum feedback, obviamente, cordial também, que Certo. dá para perceber. Mas eu tinha confiança nas rimas e nas histórias das letras. Achava que as letras estavam fixe. Não tinha confiança, principalmente no meu flow, nas Certo. métricas, tipo, bater certo. Tipo, está ali o flow muito mecânico em algumas partes. Acho que depois consegui melhorar isso. Mas então tive de ter feedback de alguns. Houve malta que disse, está bué da fixe. Está aqui umas rimas porreiras. Ok. Houve malta que disse, tipo, esta métrica está toda lixada. Tipo, isto está mal. Mas foi fixe ter esse feedback também. Fez-me olhar para aquilo com olhos mais cirúrgicos. Mas de resto foi um trabalho muito tipo de sozinho, de orives, e de experimentar. Porque eu consigo perceber quando a métrica não está boa, não é? Apesar de não ser música, eu consigo perceber, ok, Certo. está aqui umas sílabas mal, isto não está a soar tão bem. E depois... Tinhas algum receio às vezes de ser. Acho que o termo é wack, não é? Sim, Do sim, hip sim, hop. sim. Sim, yeah. O objetivo não é que isto seja. Eu não quero ser rapper, lá está. Eu começo um bocadinho o projeto por dizer isso, não é? Na carta da apresentação. Mas como gosto tanto de rap, especialmente de rap tuga, e ouço desde sempre, desde puto, e é o que eu ouço mais, quero acima de tudo respeitar e que não envergonhe. E que as pessoas ouçam e pensem, tipo, principalmente vindo de um humorista que não de um rapper, tipo, até não está mal. Certo. O objetivo é esse. É tipo, o pessoal, tipo, olha, está giro o projeto, tem piada e não está péssimo em termos líricos, pelo menos, não é? Estavas a dizer há pouco que tinhas um produtor musical, ou seja, as músicas foram todas construídas especificamente para o álbum. Sim. Quem é que é o produtor? É o Felipe Survival. E já trabalhou com muita malta, não tanto do hip hop, mas já trabalhou com algumas, mas já trabalhou muito com Bárbara Tinoco, o Fernando Daniel, o Virgul, Blaia. Então, portanto, podemos esperar podemos esperar, não, já podem ouvir nesta altura. Sim. Já saíram Sim. 6 músicas, não é? Sim. Que o álbum vai ter quantas músicas? Vai ter 13 no 13. total. Yeah. Portanto, ainda vamos poder ver daqui a... Sabes mais ou menos quanto tempo as Não há timings ainda, vai depender muito. Algumas vão sair separadas agora, outras saem tipo 2 a 2. Ok. Mas a ideia é sair até ao final do ano, sair tudo. O álbum completo, Sim. digamos assim. Yeah. E sair tudo com vídeo, tem todo o videoclipe associado. Está tudo no teu YouTube? Sim, está tudo no YouTube e Spotify e iTunes e essas coisas. E depois a parte de realização dos vídeos também foi toda pensada para ter, acredito, fazer sentido com as letras, não é? Nota-se, por exemplo, uma das tuas influências, acredito, tenha sido, por exemplo, o Lil Dicky, não é? Um humorista americano que também faz música com humor, ou hip hop com humor, ou rap com humor. Sim. Com a diferença que ele é um excelente rapper. Sim, não queria ser eu a dizê-lo, mas sim. Mas também se nota na própria imagem dele, visualmente, nos videoclipes, uma identidade. Isso também foi algo que tiveste preocupação? Sim, eu encaro mais isto como uma série de sketches que por acaso são em rap, em música. Okay. Pronto. Mas é assim mais que eu vejo isso e não como um álbum musical. Estou à espera que as pessoas vejam e ouçam a música tipo como um sketch e não que esteja ali nas playlists em repeat. Ou seja, o ideal se calhar é até verem mesmo no YouTube. Sim, e acho que há muitas músicas que o vídeo é essencial porque acrescenta ali principalmente a carga cómica, que é o essencial, que é o principal. E também tem algum acting que ajuda... Não é? Sim, e tipo, há punchlines visuais em muitos dos vídeos e tu veres aquilo, se calhar o vídeo vai acrescentar 50% da piada que é suposto aquilo ter. Acho que ouvindo a música tens alguma coisa, mas tens de estar mais atento à letra e às vezes no rap até é mais difícil, não é? Certo. Tens que ouvir várias vezes, pode não ser mal, dá audições, mas acho que o vídeo foi uma altura, foi tipo, fazer 13 vídeos, além de ser caro, dá trabalho. Só que tinha que ser para ter aqui o objetivo principal, que era ter piada, não em todas as músicas, há uma ou duas que são mais sérias, mas tinha que ter aqui. Além de, se eu lançasse só o áudio,
Certo. se calhar não compensava o investimento depois em termos do ponto de vista de visualizações, não é? Porque não ia bater tanto. Claro. Quer dizer, E bater as tanto. Ia bater menos, vamos ver quanto é que isso vai bater, né? Que é uma incógnita. Que colaborações é que tens neste álbum? Artistas mesmo musicais, portanto. Tenho músicos à séria, né? Músicos à séria. Tenho a Bárbara Tinoco, Ok. que entra num tema que ainda não saiu. O Cálculo, que é um rapper, Relação estável, exatamente, está na relação estável. com um bom refrão já agora. Está incrível, é muito bom. E um porreiro. E o G, Que não é rapper. que não é rapper, mas também faz uns raps de vez em quando. E o que é que temos mais? Temos outra pessoa, mas que ainda não está gravada e não vou dizer porque Ok. pode Ou acontecer seja, depois para futuro. haver coisa. Mas sim, há mais uma outra pessoa noutra música que vai sair. Ok. E é isso. E depois tipo, pá, participações muito pontuais, tipo quem já viu tipo, no Consentimento. Valete. O Valete entra um bocadinho. No Serelac também, no vídeo, entra na parte final. E assim uns com Foi cameos. fixe ter essa participação de alguém que não é uma referência no hip hop. Sim, Tudo, não é? pá, e foi. Deve eu ser acho para o projeto. Comecei a gostar de hip hop a ouvir Valete. Foi Uhum. Valete e Sam da Kid são os gajos que Sim. mais admiro, entre muitos outros, mas e o Valete acho que foi o primeiro contacto assim mais próximo que eu tive com o rap em português. E lembro-me de estar num bar em Lagos de férias e o gajo pôs a tocar o Anti-Herói e eu tipo, isto é muito bom, o que é isto? Devia ter que, pá, não sei, 17 anos, 18. E eu perguntei, isto é o Valete, sim. E eu, ok. E o gajo é da Maia, pá, então é meu vizinho, sou do buraco, não sei. E comecei a ouvir, fui explorar aquilo e fiquei fascinado com as letras. Já o conhecia, já tinha estado com ele algumas vezes, não muitas, mas já tinha feito uma cena com ele antes e foi a primeira pessoa a quem eu mostrei as demos ainda feitas em casa, que eu gravei com o telemóvel, fui ao estúdio dele mostrar-lhe tudo. Pá, e foi fixe, foi um grande ego boost, porque vi ele a rir-se, bué, Certo. e era o objetivo, ele a rir-se e a dizer, tipo, pá, não, tipo, está fixe, estás a ver? Está fixe e tipo, Ter nunca essa foi validação. feito. acaba por ser fixe. Até porque às vezes, quando o hip hop é representado no humor, Uhum. muitas vezes o feedback de algumas pessoas da comunidade ou da Sim. comunidade hip hop não é tão bom porque não acham que está um bom trabalho em Sim. termos de cumprir, lá está, aquilo que estavas a dizer, as métricas Yeah. ou os pormenores Uhum. do hip hop, não é? Isso não é Sim, sempre e assim. também porque se levam muito a sério, também há isso. Sim. Mas e porque normalmente o que foi feito, para que eu conheça, ou o que normalmente é feito de rap humorístico é paródia aos rappers. Uhum. E aqui não é. Tem uma ou outra música que brinca um bocadinho com isso, mas o essencial não é isso, não há ali uma paródia. E eu acho que é isso às vezes é um bocado, porque depois é sempre os mesmos clichês que são válidos. E que Certo. já vi paródias, tipo o L.E.G., não é? Uma Uhum. paródia tipo, Do Sacha Baron Cohen. e que é muito bom. A malta que eu mostrei, lá está, mostrei depois a mais pessoas e acho que o pessoal pelo menos ficou tipo, ok, há trabalho aqui, vê-se que ele está a se empenhar em fazer a cena tipo, com respeito Certo. pelo rap e pela técnica, e isso é importante. Depois o pessoal tipo, isto não tem piada, eu tipo, pá, essa parte é a minha parte, estás a ver? Essa parte sou eu que sei. Agradeço a opinião, mas eu que sei. Acho que aqui neste projeto vais acabar por puxar pessoas que consomem hip hop. Embora haja um grupo também, muita gente que consome hip hop e também Sim. humor e comédia, Uhum. não é? Como estávamos a dizer há bocado, são áreas até parecidas em alguns aspectos. Sim. Mas se calhar vais ter algum público que não te conhece e vai ver, deixa cá ver Yeah. quem é este humorista a fazer hip hop, Sim. a fazer rap, e outra malta do humor que se calhar até já te viu os shows e viu alguma coisa, Uhum. mas que também vai mais pelo humor. Sim. Esta atenção acabar por ter se calhar dois públicos aqui diferentes. Sim, é sempre um risco. consumir. Pá, mas tu já tens o teu público e fazes uma coisa. Eu sei que isto não vai agradar Sim. a 100% do meu público, Claro. se calhar nem a 50%. Vai alienar muita gente, vai tipo, para coisa. Mas acho que não vão deixar de gostar do meu trabalho se gostam, vão continuar a seguir Certo. noutras coisas. Mas gostava que chegasse a outro público que se calhar não consome tanto humor, consome rap e que vai consumir aqui o humor noutro formato. Isso era uma vitória fixe. Mas, não sei. É uma incógnita. Mas o objetivo... Isto não foi feito com tipo, deixa-me chegar a outro tipo de público. Sim, não sim, é sim, isso. sim. Estou muito contente com o público que eu tenho. Não preciso de mais para fazer o que eu gosto de fazer. Mas é fixe testar-me noutros formatos. Acima de tudo é isso. E ver. Agora, claro, quem gosta de mim pelo Instagram da Zaya, por exemplo, não é? Ou por vídeos de cães, e se calhar não vai
num rap gangster na Cova da Moura a falar de Cerelac, se calhar vão torcer o nariz, ou não, ou se calhar vai ser. Se calhar vão ver também, não é? Eu nos solos tive muito esse feedback, tipo, pessoal que não curte rap, ou não ouve rap, ver aquilo e tipo, pá, isto é giro fazer isto, nunca tinha visto fazer isto num espetáculo de comédia, e curti e achei que a letra estava gira. Para mim, esse é o principal, não é? Tipo, olha, eu ouvi, acho que a letra está fixe, tem piada, ou está diferente. Eu estive a rever esses momentos de hip-hop, vou chamá-los assim, nos teus solos, e ali, num contexto de um espetáculo de stand-up, aqueles momentos, até no primeiro era o inicial e o final, acabavam por ser, se calhar, os momentos em que, em termos de risos, não era quando a plateia estava a rir mais. Sim, não. Então, Sim. era um momento diferente, Sim. feito mesmo dessa forma. Se calhar no segundo, aquele tem uma perspectiva mais humorística, diria eu. A música encaixa mais. Encaixa mais, exato. E no primeiro seriam momentos um bocado mais sérios. Sim. Deste ponto de vista, sendo se calhar até os momentos em que existiriam menos risos em espetáculos de stand-up, pelas características do espetáculo, tem que haver aqui uma mudança, porque sendo o teu objetivo fazer rir, em termos da escrita, tem que ter outro tipo de esquemas para levar ao riso, não é? Sim. Porque as pessoas estão só... Tudo bem que podem ter o vídeo, mas vai ser a partir da letra que, em princípio, vais conseguir fazer rir. Sim. Como é que se muda esse tom, no fundo, da letra? Eu achei muito complicado respeitar os timings da comédia, vivo muito dos silêncios e das pausas, em músicas de rap que são muito a abrir e que têm muita informação. É que já é difícil fazer rir em textos por si, não é? Agora, o formato sendo diferente, eu também acho que o objetivo é diferente. Eu não estou à espera que as pessoas riam à gargalhada ao ouvir as músicas. Okay. Né? Estou à espera que as pessoas tenham um sorrisinho na cara e tipo, está fixe. Deixa eu ouvir outra vez. Tipo, esta piada, esta punchline está gira. Ok, tá. Acho que é mais esse processo do que um processo de sketch que chega ali, pum, tem uma punchline e o pessoal aí ri-se e descangalha-se a rir. É mais fácil fazer isso com outro tipo de música, como música mais tipo mais lenta, em que tens tipo uma quadra mesmo base, tipo punchline, depois respira a música, pronto, uma paródia musical, outro tipo de, sei lá, por exemplo, os Lonely Island tem algum hip hop, mas é muito mais lento, não é? Aquilo respira muito mais a música e é mais fácil fazer rir aí. E gosto já também, olha, além do Little Dicky, outra influência. When December. E mais, não me lembro, não sei. Sim, o outro que ninguém sabe o nome. Os outros. Não sei o nome dos outros, por acaso, mas depois eles também têm o filme em que fazem o Popstar, não é? Acho que é Popstar que se chama. Não chegaste a ver? Eu acho que esse não vi aquele do ténis, que também é com o gajo, que tem documentário e tal. Certo, mas eles têm um filme que é o Andy Samberg em personagem de Popstar, que é o Connor For Real, e tem músicas bacanas nesse filme, por acaso. Que é o seguimento longo, basicamente. E então, achei mais algumas músicas que são mais difíceis de fazer, tipo no Consentimento é mais fácil, é mais lento. Exato. Por acaso estava mesmo a pensar no Consentimento. Acho que em termos humorísticos de letra... Achas que é que funciona melhor? Acho que acaba por funcionar melhor. Primeiro porque é um storytelling, portanto respeita mesmo ali quase uma escrita de um sketch, não é? E é mais pausada, tem mais punchlines. E tem um contraste, em termos do tema, acaba por ter um contraste interessante com o que é o normal no rap, não é? Sim. Muitas vezes não... Sim, ali é o contrário É um bocado o show-off, não estou a dizer que rappers não procuram consentimento. Sim. Não estou a dizer que os rappers violam toda a gente. Não foi isso que eu disse. Portanto, é mais fácil aí. Outras vivem mais, se calhar, do contraste, por exemplo, da Cerelac. A piada ali, além de ter alguma coisa na letra, mas vive de ser um rap gangster sobre comer Cerelac. A piada vem da premissa. São dois ambientes diferentes. Sim, depois gravado na Cova da Moura e com os clichês todos, tipo de vender droga e não sei o quê, mas é Cerelac. E então aí a piada está mais aí, se calhar no conceito, do que propriamente depois nas punchlines marcadas. Portanto, varia assim um bocadinho ali a forma onde é que eu vou buscar o riso num e no outro. Mas sim, foi difícil. É difícil fazer, tipo na do informático. É uma coisa muito nicho, né? Tem ali termos que só os informáticos e os nerds é que vão perceber. E o pessoal das consultoras e programadores. E a piada, tipo, lá está, pronto, ser o nerd, o egotripo do nerd, não é? E com bailarinas ali em fio dental, tipo, buscar esses clichês do rap, mas trazer para o informático. Para o meio informático. Depois tem algumas piadas que acho que só algumas pessoas mais do meio informática vão perceber. E é muito a abrir, por exemplo, essa música respira pouco, e então tentei ter isso, a relação estável, mais fácil ter piada também.
Que é um conceito também, lá está, que não se enquadra bem normalmente. A introdução da música é isso? Não Sim, é? sim, sim. A introdução da música é isso. É. Sendo um fã de hip hop, isto foi alguma forma de arranjares uma desculpa para lançares um álbum que já querias lançar há muito tempo? Pá, não, por acaso não houve essa cena do... Nunca tinhas isso em... Não, eu quando sempre era- gostei de escrever, ainda antes de fazer comédia, eu tinha coisas escritas, tipo meio poemas, meio raps. Aliás, Uhum. aquele primeiro rap que eu faço no meu primeiro espetáculo, no O fim... Fiabre? Não, no fim. O último? Pá, eu tinha isso escrito há muito... Aliás, aquilo até já estava datado, que aquilo era da Tinha altura da referências, Troika. sim, E políticas Sim. antigas, sim. e até os nomes dos políticos eu depois mudei porque eram outros. E era uma coisa que me dava gozo escrever. E aí foi mesmo tipo, pá, vou fazer isto só porque sim. E, tipo, faz sentido aqui, não faz, mas vou fazer. E portanto não tinha, mas depois de fazer tipo pretensões de lançar um álbum, ou, pá, ou fazer cenas em termos musicais, nunca tive muito essa intenção, mas também nunca tive a intenção de fazer stand-up. Portanto, as coisas vão Portanto, nunca vão se sabe, acontecendo, vou fazendo e Certo. pá, deu muito gozo fazer isto. Aprendi bué de cenas novas, foi um desafio diferente, de menos confortável e sair, aquela clichê, né? Sair da zona de conforto. Uhum. Mas voltar a fazer uma coisa que eu já sei escrever stand-up e sei fazer stand-up e já sei que o processo é terrível de escrever texto novo, é sempre aquela angústia, mas já confio no processo e sei que vai dar a algum lado. Aqui eu comecei a fazer, pá, sem a mínima certeza se eu ia sequer conseguir fazer alguma coisa de jeito e se eu ia chegar ao fim satisfeito com o resultado. E esse processo deu muito gozo fazer. E à semelhança de stand-up, podemos ver o que é em palco, não é? Podemos ver Gandhi em palco. Eu gostava. Agora, não sei se tenho desafio completamente diferente. idade e energia para fazer Certo. uma cena de rap ao vivo, não é? E o rap ao vivo desilude sempre um bocadinho, não é? Mesmo os grandes nomes, a não ser o pessoal, pá, quando leva tipo, um Sam da Kid com uma grande orquestra e não sei, mas fica sempre aquém do que tu ouves, não é? Porque tem muito trabalho de estúdio. E então tenho que testar para perceber. Por exemplo, as músicas, algumas músicas eu acho que podem ficar fixe, outras se calhar não vão ficar tão bem, mas gostava de fazer uma mistura, não sei ainda se só tipo, hei de fazer 1 ou 2 concertos, vou fazer para Ok. ver. Mas secretos ou... Não sei, vamos ver. Ainda não está nada. Está algumas coisas pensadas, mas ainda não está. Também vai depender depois Ok. do sucesso que isto possa ter ou não. Certo. Vou sempre fazer alguma coisa ao vivo, nem que seja para filmar e para ter. Uhum. Acho que é fixe fazer com convidados, conseguir levar os convidados, e até se calhar mais um ou outro que não estão no álbum. Mas, ou até fazer uma mistura, tipo, imagina, músicas e stand-up no meio, ainda tenho que ver como é que isso funciona, tipo ter beats de 5, 6 minutos, se calhar sobre o tema que eu vou falar na música e depois termina com a música. Tenho várias ideias em cima da mesa, mas não sei também o que é que vai funcionar bem. Eu, por um lado, gostava de separar, tipo, as águas. Ou seja, agora se fizesse um espetáculo de stand-up já não terias um momento de hip-hop? Sim, ou tenho por mais exemplo. assumido e é tipo Certo. uma coisa mais misturada, ou já provavelmente não vou ter. Ou como estavas a dizer, Sim. separar. Ou a não ser que imagina, pá, uma música que bate bué Faz sentido. e faz sentido fazer no fim do espetáculo só por brincadeira, no outro espetáculo stand-up, vamos aqui a esta música e vou fazer, e o pessoal curte. E o que é ótimo, não tenho que fazer texto novo, né? Na música tem sempre essa vantagem que o pessoal quer ouvir aquelas que já ouviu mais vezes. Mas sim, está tudo assim um bocadinho em aberto. Ok. Isso dirias que, tendo em conta se este projeto tiver o sucesso que estás à espera, pode ser um projeto que tenha continuidade, como o Dr. G? Sim, talvez, sim. Achas que sim? Porque me deu muito gosto fazer. Mais por isso do que pelo sucesso. Mesmo que isto seja um flop em termos de views. E eu não tenho mesmo expectativas para views, porque não sei que o meu agente tem expectativas mais altas. Mas Se nós formos ver visualizações de músicas de hip-hop, sim. são normalmente dos conteúdos mais vistos Sim. do YouTube. Só que lá está. Obviamente que isto é... É a cena do... É um meio. Imagina, se eu tiver 100 mil num vídeo, Uhum. quer dizer, ok, para música é mau, só que eu não acho que isso seja música. É um sketch musical. E 100 mil num sketch é fixe. Estás a ver? Yeah. O Dr. G teve 100 e tal mil. Pá, e para mim superou muito largamente as expectativas. Também que é um conteúdo maior, mas às vezes até é melhor hoje em dia. E portanto é muito difícil definir aqui a métrica de sucesso em termos de visualizações. Porque são 100 mil mesmo a ouvir, ou são 10 mil que ouviram 10 vezes, que é o que acontece na música. É que eu prefiro 100 mil a ver e que curtiram, do que ter 10 mil que por acaso ouviram aquilo em repeat. Estás a ver? Chega a mais gente. Ok. Em algumas músicas, noutras já é mais fixe ouvir em repeat, tem o refrão e pode ficar na cabeça. Isso e é assim fixe. também podes jogar depois, podes ter sempre sucesso. É sempre um sucesso, não é? Agora, se tivesse tipo 10 mil em cada uma, ficava desiludido, claro. Sim. Mas acho que é sempre alguma coisa que eu voltarei a visitar ou a lançar uma outra coisa
se calhar mais esporadicamente, mais tipo sim, como álbum, se calhar difícil. Porque foi muito trabalho, foi mais de um ano nisto e tem muitas fases diferentes e implica muito trabalho e muito foco nisto. Mas lançar, até porque se funcionar bem, depois é fácil ter participações com outra malta e pode ser, olha, uma música sobre isto, até é quase atualidade, um tema que esteja quente, ir buscar alguém e fazer. Isso acho que pode acontecer, sim. Estávamos a falar de algumas influências. Tu tinhas falado do Lonely Island, já tinha referido também o Lil Dicky, com outros tipos de pessoas que misturam assim humor e música, ou mesmo se calhar pessoas mais do hip hop, se calhar, que te influenciaram para. Pá, sim, acima de tudo, acho que foram essas essas duas, sim. Pá, eu gosto muito de Little Dicky. Eu já estava a fazer isto antes de surgir a série do Dave. Já estava a escrever o álbum, mas depois vi a cena e eu até tinha ideia de fazer alguma coisa tipo depois de uma série, e depois vi o Dave e falei, agora não posso fazer isto, pá. Além daquilo estar incrível. Sim. Foi das cenas de comédia. A última temporada, menos cómica, muito menos. Ainda não acabei de ver, por acaso. Okay, não vou estragar. Mas gostei bastante. Ele morre no fim. Não, mentira. Mas a primeira está incrível. A segunda está muito menos humorística. Está mais, está mais deep. Mas está... Okay. Gostei, está muito boa na mesma, mas não, acho que a primeira está muito melhor. E também tinha pensado fazer uma cena assim do género. Mas talvez tenha sido uma das influências. O Little Dicky maiores. Mas, depois foi mais o hip hop, sim. Não sei. Claro. Tenho vários, tipo, tanto curto, imagina o Sam daqui do Valete, mas curto bem Prof Jam, Soul J. Na carta de apresentação fazes sim, tem dropping de bastante gente. Sim, devo ter esquecido provavelmente de alguns, de certeza. Depois outros é tipo, tenho que pôr, agora também tenho que pôr este também, se não parece mal. Mas deixas o disclaimer também na música, sim. Se esqueces de alguém, pronto. Acontece. O nome Gandim surge por alguma razão específica? É só querias um nome forte de alguém que parecesse do rap? Havia opções? Havia várias opções, eu já não me lembro bem quais eram. A ideia era ser um nome, que foi o parte difícil, que foi, tivesse alguma coisa de piada no nome, mas que também desse como para ser um nome de rapper fixe. E então descartou-se algumas que eram tipo só assumidamente paródia, não é? Nomes mais paródia. Podes dar algum exemplo? Não me lembro, por acaso. Não me lembro. Depois comecei tipo a brincar com as iniciais, o G e o D, o Gandim tem o G e o D. De Guilherme Duarte. Depois eu uso muito a cena Gandim, é uma palavra que eu uso. Costumas usar? Costumo usar, okay. Tipo, assim, na escrita e no podcast, ouço às vezes tipo aquele Gandim, assim. Depois tem a ver um bocadinho, tipo, é o gajo tipo, meio gandulo, portanto encaixava ali mais ou menos. Então foi isso. Não havia, não, por acaso não me lembro. Surgiram 1000 nomes, né? Alguns provavelmente que se eu dissesse aqui tentavam cancelar-me. Mas houve assim. E acabou por fazer aquele tipo, fica fixe. E alguns que eram siglas também. Mas por acaso não me lembro. Havia um que era o Papa G. Tipo, ir buscar o G de Guilherme, Dr. G, e fazer o Papa G. Só que depois pesquisei, parece que o Papa G é um bar de transformismo no Rio de Janeiro, em São Paulo. E se pesquisares no Google aparece logo aquilo. E eu, tipo, já não me lembro. Depois havia um que era o Cardeal. Cardeal. E vestias-te de cardeal para... Gag Reflex. Depois havia coisas como G.I. George. Ou seja, Jay-Z Bacon. Iriam procurar Papa G e não ia ser a primeira. Sim, não ia ser a cena primeira que encontravam no Google. Sim, durante muito tempo tentei brincar com o G até para fazer a continuidade do Dr. G. Por exemplo, Dr. G era um excelente nome de rapper se não houvesse já o Dr. G. Deste projeto, como estavas a dizer, a estar a decorrer até ao final do ano, contas voltar a stand-up? Sim. A ideia é para o próximo ano, na segunda metade, ter a tour de stand-up. Mas é a ideia, não se sabe. Mas lá está, vai depender um bocadinho disto. Se isso funcionar muito bem e for uma aceitação grande, pode haver aqui, o próximo ano pode ser uma tour de Gandim. De Gandim. Pode acontecer. Que palcos é que gostavas de pisar enquanto Gandim? Oi. Então, é o meu arena, obviamente, não é? Não, nem sei, tipo, já pensei, porque é que eu também pensei fazer isto? Eu já tinha pensado fazer algumas, que é, convidam-me para ir ao Alive, ao palco comédia. Tens uma desculpa. E fazer stand-up no palco comédia do Alive é giro, mas é mau, tem barulho. Fazer música humorística, fixe, encaixa bem. E eu pensei, tenho aqui não tenho que ter aquele sofrimento de estar a pensar que 20 minutos ou 30 minutos é que eu vou fazer no Alive. Está a ouvir-se a banda ao lado. E levo isto. Foi mais para ir a festivais, então. Também, E então... Agora,
acho que isto é mais piada num ambiente mais teatro controlado do que num festival. No festival implica eu ter que ter uma presença em palco, tipo, tem que ser mais espetáculo, estás a ver? E eu não sei sequer se tenho essa capacidade para fazer. Mesmo o meu stand-up é parado, não é? Certo. Não sou o gajo mais enérgico em cima do palco. Portanto, eu consigo vestir essa personagem e vestir e dar ali um espetáculo fixe. Pá, e acho que não é mesmo por aí, porque não tenho perfil para isso. Ou se não ter que ver como é que isso vai, como é que vai ser feito para ter piada, mas ser um bom. As pessoas estarem a ouvir, né? Se não ser secante. Há bocado estava-te a pedir influências e agora ia-te pedir se calhar uma música assim humorística. Então podemos ouvir o Little Dick e o Professional Rapper. Foi aí Que é que eu com o conheci Snoop Dogg. o Snoop Dogg. Foi aí que eu conheci o Little Dick. In a nutshell, what's your legacy? Well, I wanna be the dude that came in and made a stand-up rap with the random rap and a man like that. For the people that was anti-rap, yeah, the fans of rap started to recognize the anti-rap is ironically one of the real brands of rap left. That shit sound pretty damn complex. I guess I wanna be the best, I just wanna do it my way and turn the whole game sideways. É para mim muito difícil não mandar bitites em cenas que eu não percebo assim tão bem. Né? E então dei por mim a andar web bitites de música, tipo aqui Não o beat estavas a devia descer um bocadinho, aqui meter um filtrozinho para ficar aquele efeito baixo. Tá? Olha, aqui a música devia ter coisa para libertar no refrão. Tá? Foste aprender alguma coisa de música? Li algumas coisas, tipo o que é que eram as bars, tipo as barras e não sei o quê, onde é que era a cruz para entrar a rima. Tipo, vi tipo 1 ou 2 vídeos, vi um documentário de rap na Netflix, de hip hop, sobre mesmo o início, porque achei que era fixe. Foi basicamente isso. Depois dei por mim tipo, a fazer melodias com autotune, tipo, para experimentar. Tipo, Acordavas, em vez de te acordares às 3 da manhã com uma ideia para um beat, sim, era tipo, olha esta okay. melodia. Yeah, uma coisa, yeah. Tipo, Tens alguma numa melodia gravada? não, por acaso não tenho nada gravado. É Acho que por acaso fiz uma vez para o. Fiz uma, a da relação estável, quando mudo ao beat. Solteiros no Tinder tipo pateiros, em busca do que tu tens, sonham ter filhos e cães, com namorada nova, uma pita bonita, queixa-se que ela amua, só drama faz fita, e nós na cama a ver vela, dizem mal dela, todos cúmplices a comer batata frita, até tomamos banho, enquanto o outro se borra todo, sentado na sanita. Estás podre, me cheira a cores. Apimentar a relação, é jantar no chimarrão. Já te vieste, está feito. 5, 7 minutos. E fica uma parte mais. O refrão não, o refrão foi o cálculo que fez. Eu escrevi a letra, mas ele é que fez Eu ia a dizer melodia. que o refrão era a melhor parte da música agora. Não, isso foi. E é. Relação estável, estamos numa relação estável, sem drama saudável, sexo na cama confortável. Relação estável, numa relação estável, sem drama saudável, sexo na cama confortável. Já nos conhecemos, já não há Mas outra, surpresa. quando muda o beat e fica aquela parte mais sexy com autotune e não sei o quê, isso, eu achava que a música estava muito grande, precisava ali de quebrar qualquer coisa. E depois. Por acaso reparei que as músicas até tinham uma duração assim São todas grandes. bastante grandes. Yeah. Que normalmente no hip hop se calhar Sim. Foi, até há músicas assim de Yeah. 3 minutos. sim. 2 minutos Pá, e foi tal. uma luta inicial, mas lá está. É sketch na música. Certo. E então. E mesmo assim cortei muita letra e muita coisa. A sério? Yeah, tinha músicas tipo boas que iam para os 7 minutos. E tive que cortar ali. E eu, mas esta punchline está fixe. Mas tive Certo. que mandar, tive que Porque sacrificar. depois, ou seja, com mais letra tinhas que mostrar mais as tuas skills de rapper, não é? Também os vídeos tinham que ficar Tinham maiores. que ficar maiores, mais mais difícil de produção, gravar. Exato. E pá, podia ficar seca. Eu agora não noto. Tipo, no consentimento eu cortei-lhe 1 minuto de letra. E ela tem. Está com 7. Está com 7 Sim. minutos. 6 e tal. 6 e tal, pois. E cortei 1 minuto. Eu não sinto falta agora. E quem Ok. vai ouvir acho que não vai sentir. Mas eu sei a letra que ficou de fora e era gira. Estás a ver? Só que epá, tinha que cortar. Podes dizer parte da letra? Pelo menos? Epá, era uma parte tipo, imagina quando ele diz posso enfiar e começa a enfiar. E ele diz tipo, ela realmente está molhada, mas tipo, pode ser um reflexo só fisiológico, ela não está mesmo excitada. E portanto tenho que perguntar outra vez, porque as mulheres às vezes ela diz, mas isto tu estás meio baralhada porque estás a ter um orgasmo e isto estás a baralhar, a toldar o julgamento. Tá, né? E era por aí, ou seja, era mais do mesmo, mas tinha ali algumas rimas engraçadas e algumas punchlines, mas pá, tive que sacrificar. Custa sempre tirar, não é? Sim. Lá está outro aspecto semelhante ao... Exatamente, ao stand-up. Yeah. Tentar cortar a palha e tornar aquilo. Mas sim, ficaram todas grandes. Se bem que tens 2 tipos de rap. Tens o rap mais nova escola, que vai muito aos 3 minutos, porque tem mais o formato de pop, tem os 2 versos e o refrão.
Mas tens o rap, se calhar o pessoal mais old school continua a fazer músicas 4 minutos e Sim, tal, sim, 5 sim, minutos, sim, sim. e às vezes sem refrão, sem hook, sem nada. Tens músicas assim, de malta Yeah. Eminem e coisas Sim. assim, Sim, muito bué da mais grande, longas. sim. E foi tipo, e depois olho para as músicas que mais me marcaram também de hip hop. Tipo, essa O Consentimento tem é inspirada na Vanessa, na Roleta Russa. Na Né? Roleta Aliás, Russa, o Valete sim. até entra, ela chama-se Certo. Vanessa, por isso. É quase como se fosse a mesma personagem nos dias Sim, de hoje. e também tem bastante duração. Tem até por aí também 7 minutos. A cena do Halloween, a vida num dread, tem 13 minutos, acho eu, 14. Não sei por acaso. Há uma do Sam da Kid, aquele que é a data, que é contada de duas formas, que se ele fosse à discoteca ou depois fosse com a rapariga para Mas casa. deixa-me, desculpa, o meu conhecimento Sim. aqui é que se vê que Normal. humor e hip hop, o meu conhecimento, o humor ganha um bocadinho. E também tem uma duração grande. Então eu olhava para essas, tipo, as músicas que mais me ficaram são estas. Portanto, acho que não há problema de fazer aqui. Claro que aí é diferente, porque é música a sério bem feita e que prende, né? Mas já decidi, tipo, não me preocupar com isso. Em termos de projetos, além do Gandim, que, como eu estava a dizer, até ao final do ano, pelo menos, depois quem sabe, Dr. G vai ter nova temporada? Vai ter nova temporada, vai ser gravada este ano ainda. Ok. E a ideia é estrear no início do próximo ano. Também YouTube, não é mesmo? Sim. Mais episódios, em vez de serem 6, vão ser 8. Novos desafios? Novos desafios, sim. Tenho que contar ali qualquer coisinha. E pensar fazer também umas datas ao vivo e se calhar filmar. E alguns episódios serem gravados com o público ao vivo. E a ideia é fazer isso ou seja, gravar em dezembro, lançar em fevereiro e fazer os espetáculos ali, tipo... Portanto, até final do ano, bastante Guilherme Duarte. Sim, não sai este ano. Era suposto sair, mas vamos gravar este gravações, ano. Sim, e ainda queria fazer preliminares também, mas acho que não vai dar para fazer este ano. Acho que vai ser para o ano. Mas, preliminares que ainda não falámos, mas é série documental que tens no YouTube de bastidores de testes de stand-up comedy que foste fazer um bocado pelo país, em bares. A sítios que é difícil ir com o sol, porque são terras mais pequenas e não há massa crítica para encher um teatro. Eu não tenho lá massa crítica para encher um teatro. E sim, a ideia é fazer repetir. Mudar um bocadinho, ter mais foco no texto e na escrita do texto, desta vez. Imagina, temos que filmar 1 minuto ou 2 minutos novos de stand-up que tens que escrever naquele dia e fazer a palco e filmar isso e ter isso. Ok. Nem tinha pensado nisso. E quem tem menos risos sofre uma consequência. Várias ideias e não está nada fechado. Mas sim, quero fazer isso. Quero ver, no máximo, fazer isso em março. Que é para depois estrear tipo em maio e para o solo. Também o pessoal para ver aquilo antes de comprar o solo. Acho que é fixe. Nós da última vez que falámos já noutro estúdio, noutros tempos, noutra cor de cabelo também. Na altura estavas a lançar, penso que ainda estava para estrear o Só de Passagem, já estreias em palco e depois até tive a oportunidade de fazer uma reportagem nos bastidores. Já agora obrigado por isso. Não, obrigado. Que gostei bastante de fazer essa reportagem, gostava de fazer mais até desse género. E onde é que a podem ver? Podem ir ao Instagram do Humor à Primeira Vista e no link que está na bio depois conseguem ter link para a reportagem. O feedback desse sol que eu vi ao vivo até 2 vezes a fazer a reportagem e outra que fui assistir e gostei bastante, parabéns já agora pelo sol, que podem ver no YouTube. O feedback que tiveste desse sol em relação ao primeiro, sentiste obviamente de certeza uma evolução, até em termos de datas fizeste mais, escutaste mais, em Lisboa fizeste para aí 3 ou 4 talvez. Fiz 3. 3 no Tivoli, não foi? Foi basicamente dupliquei o público quase de uma tour para a outra. O que é incrível, não é? Sim. Na altura, em termos de, pelo menos, solos em Portugal, acho que foi dos melhores que vi ao vivo. Obrigado. Está muito elogioso agora. Mas continua, sabe bem, não é? Queria perceber se, em termos de estrutura, acho que trouxeste algum tipo de inovação, vou dizer assim, ao formato dos shows cá, que vemos cá normalmente. Isso é algo que, descartando estes momentos de hip-hop, supondo que vais separar as águas, mas que ainda é uma possibilidade que mantenhas, que vais continuar a ter nos teus espetáculos. Qual é que é a abordagem para suceder a um solo que correu bem, não é? Pois, é isso. O primeiro também tinha corrido bem, mas... Sim, eu já tinha... Isso ofereceu-me dessa angústia. Mas depois eu penso, o primeiro eu tive exatamente a mesma angústia para o segundo. E acho que ficou melhor o segundo. Tinha o mesmo formato com um upgrade, acho eu. Certo. Mas tinha tipo os 3 momentos, tinha as one-liners, mas de forma diferente.
Tinha a cena dos potes, mas já não era potes, era tipo Inferno e Céu, portanto era tipo uma variação. Certo. Tirei o Dr. G. Por exemplo, uma coisa, se calhar no próximo sol, não sei se quer fazer os comentários do Coninhas Gonna Connect, mas sei que o público vai ficar fodido comigo. Eu lembro-me de, até isso está na reportagem, de a última cena que tu dizes é: já tenho histórias do Coninhas Gonna Connect melhores que aquela que apresentaste, que já era muito boa. Sim. Não sei se tenho melhor do que aquela, por acaso. Pá, tem a cena do Bolsonaro, né, que foi fixe, e os comentários. Tem áudios, Pois é, já tem não áudios lembro. de brasileiros Isto para quem não sabe, o filho de um dos filhos do de Bolsonaro, Bolsonaro. sim, fez um retweet a uma cena minha, Exato. basicamente, a incitar as tropas contra mim por causa de uma piada que era com o Kobe Bryant, mas era mais com a religião, e foi por isso que ele ficou ofendido, obviamente, não foi pelo Kobe Bryant. Pá, tem algumas, mas por acaso gostava de não fazer isso, não fazer tipo no próximo espetáculo. O próximo espetáculo eu estava a pensar ser uma coisa mais eu sentado numa cadeira e um foco, tipo uma cena mais minimalista. Ok. Já pensei nisso para quebrar um bocadinho e depois voltar, porque exatamente eu não quero usar o mesmo formato, mas posso ter no entretanto, ainda não me debrucei no sol, ainda não pensei nisso, mas posso ter alguma ideia tipo, diferente. E aí sim, eu gosto de fazer essas coisas diferentes, até porque eu como espectador gosto, tipo os solos, claro que eu adoro solos que são simples, tipo Só o stand-up, CK não ou é? o Beer Bird, se calhar até são os que eu gosto mais. Pá, Chapéu. mas assim, o Chapéu, mas adoro Que o agora- Bo Burnham, não é? Certo. Que é Pá, completamente diferente em termos de sim, estrutura. o Neil Brennan dos Three Mics também. Ele está agora a fazer um novo espetáculo em Nova York. Está a ter boas reviews, mas ainda não, obviamente ainda não temos acesso. Yeah. Em termos de YouTube, acho que é. Five Mics. Não, cinco agora. Podia ser. Agora não me estou a lembrar do nome, mas depois já digo, já vou confirmar aqui. Então Mas- eu gosto de Estavas- trazer coisas diferentes. E até porque eu sempre fiz muita coisa, tipo, fazia a escrita, fazia os sketches, fazia isto. Mas também gostava de fazer uma coisa mais. Estes testes que eu fiz de stand-up foi muito. Eu sentado, por exemplo, eu nunca tinha feito sentado. Curti porque parece mais uma conversa, mas sem nunca descurar o ritmo e os risos, não é? A cadência de risos. Mas gostei dessa experiência também. Mas não sei se depois num teatro grande vai ser tão fixe. Acho que era fixe porque era para 30 pessoas. Claro. E então gostava de experimentar coisas diferentes. Mas sim, pá, pode acontecer o próximo solo de stand-up ser uma coisa com cenas fora que eu ainda não me lembrei. Que ainda, Fora e ainda de vai inspirações que eu escalar. vou vendo aqui e dali, não é? Obviamente. Ainda vai escalar. O solo que o Neil Brennan anda a fazer agora em Nova York chama-se Unacceptable, que penso que depois de certeza que vem ter às plataformas. Yeah. Ele está a colaborar com um mágico ilusionista que se chama-se Derek Ok. Delgado. Não sei se sabes quem é. Não. Que tem um espetáculo muito fixe. Aliás, quando o Rui Conceição veio aqui ao podcast, recomendou depois, que se chama In and of Itself. Acho que é assim. Uhum. Que é uma cena assim de storytelling com aquele ilusionismo que está muito fixe. Ok. E que teve grandes reviews na altura até do Colbert, do Stephen Uhum. Colbert, e de mais malta assim do meio que recomendo por acaso. Acho que está Fixe. na Hulu, se não estou em Ok. erro, acho que está na Hulu. Depois de stand-up também, pelo que já foi anunciado, o Máximo vai voltar, Uhum. mantendo a tua curadoria Sim, das noites. sim. Vai começar com o Vasco Alves também, Sim, a da, primeira data. da setlist agora em novembro. 13 de não é? novembro, se não me engano, posso estar errado. Mas em novembro, de Sim, certeza, sim, isso aí, sim, isso aí sim. sabemos. E depois a ideia é manter as noites, regressarem ali ao Maxime, Sim, manter as quintas-feiras, como tínhamos, e todas as quintas. quinzenalmente. Acho que vai ser semanalmente. Acho que vai ser todas as Vai semanas. passar a ser semanalmente. Sim. ok. Acho que a última vez já foi, mas era tipo podcast ao vivo, intercalado com stand-up. Sim, cheguei lá a fazer Sim. um episódio com o Ferran. Exato. tive- E aqui vamos manter, vai ter stand-up, mas também vai ter outras coisas. Também vai ter alguns podcasts ao vivo. Ok. E sim, a ideia é essa. Não sei se já está tudo calendarizado, mas já está tudo mais ou menos pensado até ao final do ano, pelo menos. Ok. Esse trabalho de curadoria normalmente. Eu não faço muito, na verdade. Imagina, eu não barro ninguém, Uhum. nem tipo, perguntam-me aqui, o que é mais que achas dar o- disso? E eu, fixe. Mais dar o aval Sim. de. Nunca disse tipo, não. Sim. Nunca disse isso. Às vezes tipo, lembram-me, tipo, até malta que eu vejo está a começar e vejo neto, olha, faço mais isso do que a curadoria tipo, de quem vai a cartaz, deadliners. Uhum. Aí é tipo, o Nuno e o Henrique, por norma, Da setlist, certo. escolhem e eu tipo, é fixe. E seja quem for, É uma- é bem-vindo. Certo. Às vezes posso dizer, olha, mas acho que a pessoa pode não vender tão bem aqui, se calhar é melhor juntar aqui, mudarmos aqui o cartaz Certo, para certo, vender. certo. Mas eles também têm Isso é uma essa questão de sensibilidade, organização. às vezes mais que eu, de mercado e de venda. Às vezes o que eu posso ver é tipo, olha, faz uns vídeos fixes aqui, se calhar faz stand-up, quer fazer, pode ser. Às vezes faço isso.
Ok. e curto usar muito o Maxime para isso. Até gostava de filmar, de fazer ali uma cena tipo, em que malta que não é conhecida e que está a começar e darmos os meios tipo, de filmar fixe para eles terem para pôr nas redes deles ou para depois Ok, nós sim. termos uma rede tipo, Que agora do Maxime em que metíamos lá os clipes. E várias comedy clubs em Sim, yeah. Estados Unidos e Inglaterra fazem Yeah, isso, não é? sim. Alguns clipes. Agora está a ser uma trend nos Reels e Yeah. TikTok. Sim, 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 Mal sim. está a pôr. Yeah. Vemos vários americanos. O Sam Morril está sempre a pôr beats assim. Que, Sim, o que coisa, resultam sempre bem. o Andrew Schultz não é? Também Um dos mete, gajos sim. primeiro e cá também já tem muita gente Sim, a fazer sim, isso, não é? exato. O Joel, o Ruan, Uhum. mais malta. E mesmo malta mais o nova. Vasco acho que não sei se já está a fazer, mas queria fazer. O Vasco Alves também já teve. Já- Agora o Vitor Sá também está a fazer Sim, agora. o Terça também. Mas mesmo malta assim menos conhecida, ainda que está Sim. às vezes em noites do Open Mic, já está também a fazer isso. Sim, acho que é fixe. E é Acho que fixe. bate Vais conhecendo gente aí através daí também? dos Reels. Sim, coisas assim. Acho que já vi, porque eu agora, como não tenho estado tão próximo do stand-up, ontem por acaso passei no Comedy Club, nunca tinha ido lá, só fui na inauguração, nunca tinha ido a funcionar. E vi lá malta que eu nunca tinha visto, Uhum. 2 pessoas em palco, pá, não me lembro dos nomes, e achei bem fixe. E o público estava bom. E é uma coisa que eu quero fazer mais, até para preliminares. Nestes preliminares quero levar, além de ter o núcleo que irá, Uhum. ter sempre Alguém que vai assim malta. Yeah. de fora. Sim. Que chegaste a ter algumas datas em que Sim. a malta lá da zona Sim, ia, sim, não é? sim, sim. Ah, Mas aqui se calhar levar mesmo alguém numa saída, Uhum. tipo, vamos 3 datas e levar alguém daqui ou de outro sítio, seja onde for, e fazer as 3 datas. certo. E acho que é fixe, começa a haver mais e acho que é fixe dar espaço e dar a conhecer essa malta. Guilherme, muito obrigado por Nada, obrigado. voltares aqui ao Humor à Primeira Vista para falar essencialmente do Gandim. Gandim. Que vão poder, já têm 6 músicas disponíveis no YouTube e nas plataformas. Aproveitem para Sim. ver Nas o plataformas estará Spotify. sai quinta-feira, isto, não é? Não sabemos, vídeo. sai Sim, sai. sexta-feira nas stores, no Ah, é? Spotify, no iTunes, é isso. Mas no YouTube já está. YouTube, sim, segunda-feira, já está. Certo. Ou seja, no momento em que estão a ouvir isto, Sim, esperem Já- pela meia-noite. Que eu já- ouvi dizer, li num post qualquer que era sexta-feira à meia-noite que se lançava músicas no Spotify e fiz. Foi isso. Acho que é para entrar nas playlists e porque é o Ok, News Song. não sabia. Que no meu caso provavelmente não vai entrar em playlists nenhumas, só nas pessoais que alguém possa fazer. Os informáticos que estiverem a ouvir isto, bem, metam na vossa playlist para Certo. trabalhar enquanto programa, para dar views. Para ouvir Isso. a música do informático. Exato. Portanto, em breve nas plataformas, Isso. já está no YouTube. Já. 6 músicas, todas com videoclipe, e vão poder ter mais 7 músicas, Uhum. alguns durante este ano, não é? Sim, sim, Mas sim. supõe-se que brevemente. Sim, a ideia daqui a 2 ou 3 semanas lançar a próxima. Já. Depois E, pode vão, ser. e vão saindo. Vão saindo, até ao final do ano. Estejam atentos e sabem quando é que o Guilherme vai fazer todos estes projetos que esteve a dizer. Seja Gandhi ao vivo, Dr. G, Preliminares. É, Estás-te a pôr em muitos tudo. trabalhos. Estou, se calhar é demais. Se calhar. Para terminar, sugeria ouvirmos um bocadinho de uma das tuas músicas deste álbum do Gandhi. Sim, sim. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu mais Qual é uma que é a vez, tua pá. favorita? Pá, já não gosto de nenhuma, estás a ver? Já não gosto de nenhuma. Vou sempre alternando, não sei. Eu acho que o Consentimento talvez seja a minha favorita, mas gosto muito de Relação Estável. E gosto muito com a Bárbara Tinoco, acho que está mais comercial, mas está bem da não boa. conhecemos. E a última de todas, a que vai sair, a última de todas, que vai ser uma cena meio fora, mas talvez, apesar de não ser, tem alguma parte humorística, mas pouco, é uma cena Uhum. mais séria, mas acho que foi das que me deu mais gozo fazer. Pode ser das minhas favoritas. Acho que é porque ainda estou investido nela, porque ainda não acabou, ainda não ainda está não- feita. Estás a ver? Então eu também ainda não a ouvi 1000 vezes até me cansar, como as outras. Mas sim, diria, pá, o Consentimento. Mas eu gosto muito do Informático também, porque me diz muito, não é? A mim. Isto é binário, meu otário, eu sou o número 1. O game vira ao contrário, 0 aqui és tu. Isto é binário, meu otário, eu sou o número 1. O game vira ao contrário, 0 aqui és tu. O 0 aqui és tu, o 0 aqui és tu. O 0 aqui és tu, o 0 aqui és tu. O 0 aqui és tu, estamos em ciclo infinito. o 0 aqui és tu. Yeah. O 0 aqui és tu. Mata o processo, mata o zero processo. aqui és tu. Yeah, O 0 mas- aqui és tu. Controlar O o 0 delete. aqui és tu. Yeah, vai O às 0 tarefas. aqui és tu. Mata o processo. O 0 aqui és tu. Isso. Podes seguir-nos no Instagram, o podcast em humoraprimeiravista.podcast, o Guilherme em Guilherme RCD e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção e a edição são feitas por mim, jingles e genéricos do Luís Batista e do Ruben de Freitas, vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe.
ilustrações no Instagram do Nuno Amaral, logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia, vídeo e fotografias do João Pedro Moraes. Obrigado também à CCA, a Comunidade Cultura e Arte, na execução deste episódio. A entrevista está disponível no site da CCA e podem segui-los nas redes sociais em Comunidade Cultura e Arte e ao Expresso em Jornal Expresso. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.